Ele sumiu e te deixou no vácuo. Isso é ghosting e é muito mais tóxico do que parece. Ele te chamava de linda, dizia que adorava conversar com você, estava ali todos os dias e de repente, puf, sumiu, desapareceu, nada, nenhum sinal. Sem mensagem, sem resposta, sem explicação nenhuma. É como se ele tivesse evaporado da sua vida. Pois é, se isso já aconteceu com você, sinto te dizer, você foi vítima de ghosting. E não, isso não é normal. Isso é violência emocional digital. Você sabe de onde vem o termo ghosting? Vem da palavra em inglês fantasma ghost, né? É quando uma pessoa simplesmente desaparece da sua vida sem te dar nenhuma justificativa. A pessoa bloqueia, ignora, não responde, some. É o famoso, foi bom enquanto durou, agora eu finjo que você nunca existiu. Já viveu isso? É isso, amiga. E isso machuca muito mais do que uma discussão, porque deixa você sozinha com todas as perguntas sem resposta alguma. Quer dizer, você não sabe o que aconteceu. Então, quando ele some, não é só ele que desaparece. Vai junto a sua paz, a sua autoestima e a sua confiança. É isso mesmo. E por que dói tanto? Porque o ghosting ataca algo muito profundo, que é a nossa necessidade de encerramento. O nosso cérebro precisa de sentido, ele precisa de explicação do porquê que aconteceu aquilo, do porquê terminou. E quando ele some e a gente fica no vácuo, a gente precisa preencher esse vazio. E por isso que é tão angustiante, tão desesperador a pessoa que fica vivendo o ghosting. E normalmente preenche como? Se questionando, será que eu fiz algo errado? Será que eu fui demais? Será que ele se assustou comigo? O que será que aconteceu? Ou seja, a pessoa se culpa pela atitude covarde do outro. Você já fez isso com você? Pensa bem. Mas sabe qual que é a verdade que acontece? Quem some mostra quem ele é e não quem você foi. Então pare de se culpar, ok? O silêncio dele diz mais sobre ele do que qualquer atitude sua. Fique tranquila. Eu sempre tive que orientar meus clientes que essa atitude não era admissível em nenhuma circunstância. Que o outro sempre precisa ter uma resposta. Você precisa ter coragem, atitude para finalizar, para dar uma explicação que faça sentido. Você precisa ser honesto na relação e evitar que o ciclo se repita com outra pessoa, até porque você pode ser a vítima da próxima vez e ninguém quer viver isso, porque é angustiante, é desesperador você não saber o que aconteceu, né? Por que alguns homens fazem o ghosting? Você merece entender o que está por trás desse comportamento tóxico. Então, aqui vão 5 motivos comuns de quem pratica ghosting. Sabe qual é o primeiro? Covardia emocional. A pessoa não quer lidar com o desconforto de dizer que não quer mais. É muito mais fácil sumir. Mas é correto deixar o outro sem nenhuma explicação? Não. Por isso é uma covardia. Segundo, imaturidade afetiva. Ou seja, a pessoa não sabe encerrar os ciclos com respeito ao outro. Tá muito ligado à covardia. A pessoa pode também não ser tão imatura que ela não sabe da necessidade de dar uma explicação, ao menos do que aconteceu, para que o outro entenda alguma coisa. Não, é mais fácil sumir e desaparecer. Terceiro, ego inflado. Queria atenção, mas não queria conexão. Ou seja, você não foi importante o suficiente para essa pessoa. Então, ela se sente no direito de desprezar os seus sentimentos. Então, tchau. Quarto, manipulação emocional. A pessoa quer te prender no "e
si para poder voltar quando quiser. Esse normalmente é um tipo Dom Juan conquistador, conhece? É aquela pessoa que só quer ter várias mulheres orbitando e esperando por ele, mas nada sério com ninguém, entendeu? Quinto, relacionamentos paralelos. Sim, muitas vezes ele vai sumir porque voltou com outra ou encontrou outra pessoa. Daí, a desonestidade emocional da pessoa fala por si só, né? Tem outras que sempre estão ali ao redor, né? Entendeu? Ghosting é a assinatura da imaturidade emocional. Então, se ele quisesse falar com você, ele falaria. Desaparecer não é falta de tempo, é falta de consideração. E isso é inadmissível numa pessoa adulta. Olha, se a gente estivesse falando de adolescente que ainda não alcançou a maturidade emocional, ainda daria para tentar relevar alguma coisa, mas em adultos é inadmissível, não dá. Porque o adulto precisa assumir a responsabilidade pelos seus atos e deixar de ter atitudes infantis, principalmente desse tipo, né? E o ghost acontece muito nas redes sociais, não é? Você já foi ignorada no WhatsApp, mas viu ele ativo no Instagram? Mandou mensagem no WhatsApp enquanto ele estava lá postando? Ele te deixa no vácuo, mas continua postando, curtindo fotos, assistindo seus stories. Isso se chama orbiting, que é o fantasma que ainda ronda ao seu redor. Sabe qual é o exemplo? Você termina um papo com ele à noite, no dia seguinte, nenhuma mensagem. Mas lá tá ele reagindo ao story de uma influenciadora preferida dele, curtindo memes, como se nada tivesse acontecido. Já viu isso? Pois é. A internet deu palco para covardes emocionais. E é por isso que você precisa entender que ghosting é um sinal de alerta de relacionamento tóxico. Sim, é. Porque se ele pode te ignorar digitalmente, ele vai te desrespeitar emocionalmente. Pegou? Pega essa, gruda e guarda. Porque a gente tem muitos exemplos reais, principalmente vivendo hoje nessa cultura do descarte. A gente vive nessa cultura do next, qual que é o próximo? Um clique, um match, um descarte. É a modernidade, os amores líquidos que eu sempre tô aqui falando para vocês, não é? É o que a gente tá vivendo na nossa geração. O Tinder, o Instagram, todos os aplicativos facilitaram muito a substituição de pessoas e com isso muita gente passou a tratar pessoas como objetos. Ah, eu troco essa por essa. Tem exemplos reais, como de várias celebridades que já expuseram comportamentos assim, tipo a Demi Lovato, que em entrevista já falou sobre sumiços e frieza emocional nos namoros, Bruna Marquezine, que também já comentou sobre a frieza de términos abruptos, né, que ela já viveu, e muitas influenciadoras também já relataram que esse ghosting se tornou o novo término covarde. Mas não é novo, né, gente? É realmente essa covardia emocional. Então, se nem mulheres incríveis escapam disso, imagine quantas de nós já foram silenciadas emocionalmente com esse tipo de atitude. Ghosting não é desinteresse, gente. É desrespeito. Grava! E é um sinal de alerta muito forte para que as atuais gerações que estão sem coragem para finalizar as relações. Sabe por quê? Porque nem sabem o que as conectou e o que os desconectou. Esse é o grande problema atual. Falta de conexão gera desconexão rápida, entendeu? O que fazer então quando isso acontece com você? Como que você pode se recuperar do ghosting? Passo 1. Pare de ficar tentando entender ele. Você não precisa de explicação de quem não sabe se comunicar. Você precisa de paz. Passo 2. Feche sozinha
o ciclo. Eu sei que é difícil, mas é possível. Escreva uma carta de encerramento, mesmo que ele nunca leia. Escreva e, se quiser, leia depois em voz alta tudo que você sente. Dê um fim nisso você mesma. Não dependa dele para encerrar a situação, porque senão você vai ficar refém dele para sempre. Passo 3. Não mande mensagens. Não mandar mensagem é uma resposta, entendeu? Se você já mandou 2 vezes, não mande a terceira. Preserve a sua dignidade emocional, porque não é possível que a pessoa não tenha visto, né? Ela realmente não quis responder. Passo 4, volte pra você mesma. Você. Retome a sua rotina, seus amigos, sua autoestima. Não fique se lamentando num ghost. Você tem que retomar o dia a dia. Ouça isso. Quem não sabe te valorizar em silêncio não merece ouvir o seu barulho. Desconecte. Exercício prático, que é a carta do encerramento. Ai, já dei muitas vezes esse exercício, que é fantástico. Pega aí caneta e papel, agora mesmo, ou assim que terminar esse vídeo, né? E escreva o que você gostaria de ter dito para finalizar com essa pessoa, se ela tivesse cara a cara. Escreve aí. O que você acha que você também merecia ter ouvido do outro? O que você tá sentindo? Tá com raiva, frustração? Escreve aí. E escreva também a sua nova escolha, né? Que é seguir em frente. Olha, eu não vou ficar aqui, eu vou seguir. Depois, você rasga ou queima. Mas deixa esse fantasma sair de dentro de você, pelo amor de Deus. Entenderam? Porque ghosting não é só sobre ausência. É sobre o vazio que alguém deixa quando você esperava a presença dessa pessoa. Não é verdade? E hoje eu quero que você lembre disso com toda a sua força. Você merece resposta. Você merece respeito. Você merece presença. Preste atenção. Ghosting é cruel, mas infelizmente ele pode ser só o começo. Porque quando a gente normaliza o desprezo, o silêncio, o sumiço, a gente começa a aceitar outras formas de violência. E é aí que mora o perigo, não é verdade? Então presta atenção, no próximo vídeo eu vou te falar algo que precisa ser dito com coragem. Como o abuso emocional vai escalando silenciosamente até virar agressão física. E como isso pode terminar na forma mais trágica de todas, o feminicídio. É verdade. Então, se você ama uma mulher, se você é uma mulher, ou se quer entender esse ciclo de violência que começa com pequenas faltas de respeito, ativa o sininho e se prepara, porque a próxima conversa é urgente. E se esse vídeo te ajudou, manda para uma amiga, porque ninguém merece viver no escuro esperando o retorno de quem já desapareceu, né? Foi. Ele pode ter sumido, mas você não precisa desaparecer junto. Ao contrário, viva a sua vida muito bem, muito feliz. Então, quiser mais, segue, curte, compartilha e lembra. Onde tem sabedoria, tem amor de verdade. Porque aqui o coração é sábio. A gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijo!